saber quando encontrar n para o qual dn é zero. É isso que eu quero descobrir. Eu quero descobrir o n para o qual o dn é zero. É só você tacar uma equivalência aqui. Entendido? Posso apagar isso? Daí você tem o seguinte: o dn é zero, se somente se. Olha o que é que dá isso aqui: dá VR, V vezes R, V vezes R, tá o R assim, menos P sobre R, vezes 1 mais R elevado a N, é igual a quê? A menos P sobre R, você concorda? Cancelo R com R, e só ocorre se somente se o 1 mais R elevado a N é igual a quê? É igual a menos P sobre menos P sobre, que eu posso escrever como sendo que P menos VR. Ok? Que é se somente se, aplica logaritmo natural, tá? Isso é se e somente se. Você aplica o logaritmo natural, fica o quê? N vezes o logaritmo natural de 1 mais R é igual a logaritmo natural de quem? De P sobre P menos V vezes R. Ou seja, se somente se, o N é igual a quanto? O N é se somente se, o N é igual a quanto, hein? Logaritmo natural de quem? De P, silêncio, sobre P menos VR, dividido pelo logaritmo natural de 1 mais R. Então, esse é o número do mês no qual eu pagarei a parcela e quitarei o financiamento. Tá? Então, vamos à resposta. Portanto, com V igual a quanto, hein? Quanto é o V, hein? 36 mil. 6 mil reais. Qual é o valor de P? 1.500. E a taxa é igual a 1,5%. Com isso aqui, Fernando quitará seu financiamento em quantos meses? Vamos lá. Vai ficar o quê? Logaritmo natural de quanto? Logaritmo natural está primeiro numerador, que é maior.
Logaritmo natural do quociente. Quanto? Qual é o quociente? Embaixo, denominador, fica o quê? É 1.500 menos 36.000, né? Vezes quanto? 0,015. Em cima é quanto? 1.500, aplicação de fórmula, dividido pelo logaritmo natural de quem? De 1 mais R. 1,015. Agora, senhores, faça essa conta aí e me diga o valor aproximado aí. Faça essa conta. $30 meses. 29,97 é? 30 meses. Em 30 meses ele vai quitar. Mas em 30 meses ele pagou quanto? Ele pagou o quê? 30 vezes... Vamos lá, 30 vezes 1.500. 45 mil. Bem baixa. Hã? Uma taxa baixa. Ele pagou o valor mais a metade. Metade de juros. Geralmente você paga quase 12%. Mas depende da taxa. Da taxa. Hã? Ele foi sem entrada, né? O quê? Ele pagou o valor mais 9 mil. Foi o valor mais 9 mil, desculpa. O valor mais 9 mil. Foi metade não, desculpa. Mas é só se fosse 30 mil, 36 mil. Tá aí. Agora, vocês verão um outro exemplo de indeterminação. Quais indeterminações vocês conhecem? Determinação não é indefinição matemática. Indefinição matemática é a impossibilidade de você executar, por exemplo, uma operação aritmética. Isso é uma indefinição. Indeterminação é outra coisa. A indeterminação aparece no contexto de limite. É um limite que você, olhando para ele inicialmente, não sabe calcular, exatamente porque é uma indeterminação, mas você se livra dessa indeterminação fazendo manipulação algébrica no que você, ou aplicando outros teoremas, e você consegue calcular o limite. Ou não, tá? Ou não. Bom? Então quais são as indeterminações? Zero sobre zero, infinito sobre infinito, infinito menos infinito e infinito vezes zero. São as 4 indeterminações com as quais vocês travaram o contato até o presente momento, até agora. Infinito vezes zero é determinado. Por que infinito vezes zero é determinado? É só você pegar, por exemplo, x2 vezes... Pegue isso aqui. X vezes A sobre X, onde A é real. Faz X tender a zero por valores positivos. Isso aqui tende a zero. Isso aqui tende a mais infinito. Então é zero vezes infinito. Mas o limite é o limite de A, com X tendendo a zero, que é A. Então pode dar qualquer valor real. Pode até dar mais infinito, pode dar zero. Entendido? Já foi explicado isso. E eu vou conseguir um exemplo de indeterminação assim, ó. Do seguinte modo. Qual é a derivada do logaritmo natural em 1? É quem?
Derivada do logaritmo natural em 1, quanto é? Quanto é a derivada do logaritmo natural em 1? Quanto é? 1, cara. 1 sobre 1. A derivada do logaritmo natural em x é 1 sobre x. A derivada do logaritmo natural em x é 1 sobre 1. Portanto, a derivada do logaritmo natural de 1 é 1. Que zero, cara. Isso é, mas por definição da derivada, isso é o limite com x tendendo a zero de quem? Do logaritmo natural de 1 mais x menos o logaritmo natural de 1 sobre x. Isso é a definição. Isso é esse limite que você calculou. Acontece que o logaritmo natural de 1 é zero. Então esse limite vira o quê? Vira o limite com x tendendo a zero do logaritmo natural de 1 mais x sobre x. E você pode escrever isso, só para facilitar o entendimento, limite com x tendendo a zero de 1 sobre x vezes o logaritmo natural de 1 mais x. E vocês já sabem que, nesse caso, o 1 sobre x que está multiplicando, nessa expressão aqui, entra no logaritmo natural como expoente. Então, isso é o limite com x tendendo a zero de logaritmo natural de quem? De 1 mais x elevado a 1 sobre x com x tendendo a zero. Tá bom? Daí, aí eu vou destacar em preto para diferenciar. Daí, você tem o seguinte. Quem é limite com x tendendo a zero do argumento desse logaritmo natural de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Quem é esse limite? Bem, se você olhar para cá, ó, antes de eu continuar, vamos observar o seguinte, ó. Antes de eu continuar, silêncio, silêncio. Antes de eu continuar, silêncio. Antes de eu continuar, você observa uma coisa. Observa o seguinte. Olhe para cá, para esse limite. Quem é o limite de 1 mais x com x tendendo a zero pela direita? Que é esse limite aí. Que é a base. A base. Quanto é que dá esse limite? Aí. Hã? Tende a 1. Limite é 1. Limite é 1. Cara, por favor. Quem é o limite com x tendendo a zero pela direita do expoente? 1 sobre x. Quanto é? Mais infinito. Isso é uma indeterminação. Que indeterminação? 1 elevado a infinito. Um elevado a infinito denota, isso aqui denota cada limite desse tipo aqui. Limite com x tendendo a p, o p pode ser mais infinito ou menos infinito, de f de x elevado a g de x, onde o limite da base é 1 e o limite do expoente é mais infinito. Ou menos infinito. Também pode ser menos infinito. Porque se eu mudar aqui, ó,
Qual é o limite com x tendendo a zero pela esquerda? Quem é? É 1. E qual é o limite aqui? Qual é? Menos infinito. Então, tanto faz. Se o limite é mais infinito ou é menos infinito, 1 elevado a infinito denota uma família de limites. Tá certo? São essas situações, é um contexto. Então, isso aqui é uma indeterminação. Ou seja, o que é que você tem? Você tem uma... E por que indeterminação? Porque você não consegue daqui decidir qual é a resposta do limite. O limite pode até não existir. Então você tem uma indeterminação. Indeterminação 1 elevado a infinito. Então isso aqui, tá certo? Denota uma família de limites, ou simplesmente denota cada limite desse tipo. Você olha para cá, se acontecer isso, você tem uma indeterminação 1 elevado a infinito. Tá? 2 a infinito, 3, essas coisas. Não é, na verdade, não é denota, é denomina, né? Denomina, mas tudo bem, mas aí você tem que ter uma notação para isso. Então, beleza. Tá? Hã? Quê? 2 é infinito, 3 é infinito. Não, porque, pelo amor de Deus, se a base tende a 2 e o expoente tende a mais infinito, qual é o limite? Mais infinito, acabou. Tá? É no 1. Lembre, 1 elevado a qualquer número real é igual a 1. Diferente do que eu tenho aqui. Eu não tenho 1 elevado a qualquer... Aqui eu não estou fazendo uma conta aritmética, 1 elevado a um número real. Eu estou atrás de calcular esse limite quando a base tem limite 1 e o expoente tem limite mais infinito. Tá? E observe aqui que dá para calcular, sabe por quê? Nesse caso, que é uma indeterminação. Você olhou para cá, você está diante de uma indeterminação. Portanto, você não pode obter uma resposta a partir do que é uma indeterminação. Bom? Então, isso aqui fica o quê? Fica o limite com x tendendo a zero, tá? E eu posso aplicar o seguinte fato. Todo número positivo, que é o caso, é a exponencial do seu logaritmo natural. Então, isso é a exponencial do logaritmo natural de quem? De 1 mais x elevado a 1 sobre x. Só que agora eu estou calculando o limite de uma composição, onde a exponencial, que é a função mais externa, ela é contínua. Então, em existindo o limite da função interna, o limite entra dentro da composição, entra na exponencial, entra dentro é de lascar, né? Entra na exponencial. Então, isso aqui fica o limite com x, desculpe, fica é o que a intuição diz, tá? Isso aqui é o quê? É a exponencial do limite, isso é a exponencial do limite de quem? Do limite com x tendendo a zero, do logaritmo natural de quanto? De 1 mais x elevado a 1 sobre x. E quem é esse limite? Quem é esse limite aqui? Quem é? Esse limite, quem é? Foi calculado, ó. Esse limite é quanto? É 1. Isso é elevado a 1, que é? Ou seja, o número de Neper é esse limite aqui. Limite com x tendendo a zero, de 1 mais x elevado a 1 sobre x dá o número de Neper. Tá? Agora, não pense que sempre um limite desse tipo dá o número de Neper, não.
Porque se você variar um pouquinho esse limite, pode dar um outro valor. Por isso que reforço, que eu vou fazer aqui, vai reforçar para vocês que eu estou diante de uma indeterminação, quando eu olho para cá e eu tenho essa situação aqui. Tá? Então vejamos. É porque também pode gerar migratória. Ele está em dois lugares. Tá? Essa expressão combinatória. Ó, dado C, preste atenção, ó. Se você pega um C, o número real C, não nulo, quem é limite com x tendendo a zero, de 1 mais cx elevado a 1 sobre x. Isso aqui eu posso escrever como sendo limite com x tendendo a zero de quê?